Eu sou a Mariana, tenho 30 anos, e há 3 semanas, meus próprios pais organizaram uma festa de aniversário para mim, apenas para me deserdarem publicamente na frente de toda a nossa família. 53 parentes, tias, tios, primos que eu não via há anos, uma sala privada no restaurante mais chique da cidade. Eu entrei achando que era uma comemoração surpresa. Eu saí... Bem, chegarei nessa parte. Mas aqui está o que meus pais não sabiam. Eles não eram os únicos com um plano naquela noite. E a mulher sentada no canto, a tia que eles apagaram da nossa família há 20 anos, estava esperando por este momento. Antes de levar vocês de volta àquela noite, por favor, tirem um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se essa história realmente ressoar com vocês. Além disso, adoraria saber de onde vocês estão assistindo agora. Deixem sua localização e horário local nos comentários. Agora, deixem-me levar vocês de volta 4 semanas, para o telefonema que começou tudo. Eu estava com os cotovelos afundados na argila úmida quando meu celular vibrou. O ateliê cheirava terra e café, e eu quase não atendi. Então vi o nome na tela. Mãe. Minha mãe não ligava. Ela mandava mensagens curtas e cortadas que pareciam ordens. Então, quando o nome dela iluminou meu telefone, meu estômago fez algo estranho. Limpei as mãos no avental e atendi. Mariana? A voz dela era mel, doce, quase calorosa. Essa foi a primeira bandeira vermelha. Espero não estar interrompendo seu pequeno hobby. Estou trabalhando, mãe. O que está acontecendo? Seu pai e eu estivemos conversando. Ela pausou, deixando as palavras pairarem. É hora de a família se reunir para o seu 30º aniversário. Quase deixei o telefone cair. Em 30 anos, minha mãe nunca tinha chamado meu aniversário de especial. Na maioria dos anos, ela esquecia completamente. No meu 25º, fiquei sentado ao lado do telefone o dia todo. Ninguém ligou. Nem ela, nem o papai, nem a Fernanda. Um jantar em família? Eu me ouvi dizer. Para o meu aniversário? A família toda quer ver você. O tom dela ficou levemente mais afiado. Não se atrase. Sábado, às 19 horas, no restaurante Safira. O Safira. O restaurante mais caro da cidade. O lugar onde meus pais anunciaram a aceitação da Fernanda na faculdade de medicina. O lugar onde celebravam tudo o que importava para eles. Eu estarei lá, eu disse. Ótimo. Clique. Fiquei parada no meu ateliê, telefone ainda pressionado no ouvido, ouvindo silêncio. Minhas mãos tremiam, deixando digitais de argila na tela. Algo parecia errado, mas a esperança, aquela coisa traiçoeira e teimosa, sussurrou no fundo da minha mente. Talvez eles tenham mudado. Talvez desta vez seja diferente. Eu deveria ter ouvido meu instinto. 2 dias depois, a Fernanda apareceu no meu ateliê. Ela nunca visitava, nem uma vez nos 3 anos desde que abri este lugar. Mas lá estava ela, parada na minha porta com seu jaleco branco impecável, olhando ao redor como se tivesse entrado em um país estrangeiro. Espaço bonitinho, disse ela. Não foi um elogio. O que você quer, Fernanda? Ela pegou um vaso de cerâmica, virou-o, colocou-o de volta sem cuidado. Estive pensando na casa da vovó. Aí estava, o verdadeiro motivo. A casa de praia em Búzios não está à venda. Está apenas lá, Mariana. Ela olhou para mim. Enquanto minha clínica está se afogando em dívidas. A vovó deixou para mim. Foi a decisão dela. O maxilar da Fernanda apertou. A vovó morreu. Ela não precisa de uma casa de praia. Mas eu preciso de capital. A família precisa desse dinheiro. Pulsei minha ferramenta de escultura. Cuidadosamente, lentamente. Aquela casa é onde a vovó me ensinou a fazer meu primeiro vaso. Não é apenas qualquer coisa para mim. Deus, você é tão sentimental. Ela revirou os olhos. É exatamente por isso que mamãe e papai... Ela se interrompeu. Por que mamãe e papai o quê? Ela sorriu. Aquele sorriso perfeito e ensaiado que ela usava nos pacientes. Nada, esqueça. Você deveria vir ao jantar no sábado. A mamãe tem planos. A palavra pairou no ar entre nós. Planos. Planos? Eu repeti. Ela já estava caminhando em direção à porta. Te vejo lá, maninha. Vista algo bonito. A família inteira estará assistindo. A porta se fechou atrás dela.
Fiquei congelada entre meus tornos de cerâmica e peças inacabadas, as palavras dela ecoando na minha cabeça. A família inteira estará assistindo. Planos? O que exatamente eu tinha concordado naquela noite? Eu não conseguia dormir. Ficava pensando na casa de praia, na vovó. O nome dela era Rose. Vovó Rose, e ela era a única pessoa na minha família que já me fez sentir que eu era o suficiente. Eu tinha 15 anos no primeiro verão que ela me levou para aquela casa em Búzios. Meus pais tinham me despachado. Muito difícil, eles disseram. Precisa de disciplina. E eu cheguei com raiva, emburrada, pronta para odiar tudo. Mas a vovó não tentou me consertar. Ela apenas me entregou um pedaço de argila. Suas mãos criam, Mariana. Ela guiou meus dedos no torno de cerâmica, sua voz suave sobre o som do mar lá fora. Isso é um dom que sua mãe nunca entenderá. Foi a primeira vez que alguém chamou algo sobre mim de dom. Não um problema, não uma decepção, um dom. Todo verão depois disso, eu voltava. Fazíamos cerâmica juntas, caminhávamos na praia ao nascer do sol, conversávamos sobre tudo e nada. Ela foi a minha primeira exposição quando tinha 22 anos, o único membro da família que apareceu. Ela sentou na primeira fila, com lágrimas nos olhos, aplaudindo tão forte que suas mãos ficaram vermelhas. 6 meses atrás, ela morreu durante o sono. Em paz, disseram, como se ela tivesse decidido que era a hora. Ela me deixou a casa de praia e uma pequena caixa de madeira que eu ainda não tinha conseguido abrir. Na noite anterior ao jantar, finalmente entendi o que tinha perdido quando ela morreu. Não foi apenas ela. Foi minha única prova de que eu era amável, minha única testemunha. Sem a vovó, eu não tinha ninguém naquela família que me via. Não de verdade. Ou assim eu pensava. Eu não tinha ideia de que alguém mais estava assistindo o tempo todo. A pressão começou 3 dias antes do jantar. Primeiro foi sutil. Uma mensagem da minha prima Ana. Oi, ouvi dizer que você pode vender a casa de praia. Isso é tão generoso da sua parte. Eu não estava vendendo nada. Quem disse isso a ela? Então o papai ligou. A voz dele era gelo. Sua mãe está muito chateada, Mariana. Apertei o telefone com mais força. Sobre o quê? A casa, você sabe sobre o quê? Ele suspirou. Aquele longo suspiro decepcionado que ouvi minha vida toda. Nós te demos tudo. Apoiamos seus interesses artísticos mesmo quando eles nos envergonhavam. E agora, quando a família precisa de você, você se recusa a ajudar. A vovó deixou para mim, pai, no testamento dela. Foi a escolha dela. Testamentos podem ser contestados. A voz dele baixou, fria e deliberada. A lealdade à família não deveria ter que ser. A ameaça pairou no ar entre nós. Senti meu peito apertar. Eu estava sendo egoísta? A pergunta me assombrava há semanas. A clínica da Fernanda estava lutando. Eu sabia disso. Meus pais tinham investido dinheiro na educação dela, na carreira dela, e aqui estava eu, sentado em uma propriedade que valia milhões de reais. Mas toda vez que eu considerava ceder, ouvia a voz da vovó. Prometa-me, querida, nunca deixe que eles te diminuam. Se você realmente se importasse com esta família, continuou o papai, você faria a coisa certa. Venha ao jantar, discutiremos isso como adultos. E se eu não concordar em vender? Silêncio então. Então suponho que saberemos onde estão suas prioridades. Ele desligou. Fiquei sentado no escuro por um longo tempo naquela noite fazendo as contas. Se eu vendesse a casa, perderia o último pedaço dela. Se eu a mantivesse, perderia eles. Mas em algum lugar lá no fundo, uma voz sussurrou. Você já os teve realmente? Na noite anterior ao jantar, tirei o vestido. Era seda azul petróleo, longo até o chão, com delicadas contas prateadas ao longo do decote. A vovó tinha me dado no meu aniversário de 21 anos. Para quando você precisar se sentir poderosa, ela disse. Eu não o usava desde o funeral dela. Estendi-o sobre minha cama e olhei para ele, tentando me convencer de que amanhã tudo ficaria bem. Que meus pais genuinamente queriam me celebrar. Que o comentário da Fernanda sobre planos não significava nada. Meu telefone vibrou. Número desconhecido. A mensagem era curta. Não vá amanhã. Não é o que você pensa. Meu coração parou. Digitei de volta. Quem é?
3 pontos apareceram, depois nada. Quando tentei ligar, o número já estava desconectado. Sentei na beira da minha cama, telefone na mão, pulso acelerado. Um trote, um número errado ou algo mais? Meus olhos foram para a caixa de madeira na minha mesa de cabeceira. A caixa da vovó, aquela que eu tinha medo de abrir. Lentamente levantei a tampa. Dentro havia uma carta manuscrita dobrada cuidadosamente e embaixo dela uma fotografia antiga. 2 jovens de braços dados rindo. Uma era claramente minha mãe, décadas mais jovem. A outra eu não reconheci. Desdobrei a carta. A letra da vovó. Trêmula, mas legível. Minha querida Mariana. Eu não conseguia ler. Ainda não. Se eu a lesse esta noite, perderia qualquer coragem que me restasse. Eu precisava acreditar, apenas por mais um dia, que meus pais poderiam realmente me amar. Coloquei a carta na minha bolsa, só por precaução. Então pendurei o vestido azul petróleo na minha porta e tentei dormir. Amanhã tudo mudaria. Eu só não sabia o quanto. O restaurante Safira parecia diferente à noite. Lustres de cristal, toalhas de mesa brancas, o tipo de silêncio que custa dinheiro. Eu só tinha estado aqui 2 vezes antes, ambas pela Fernanda. A recepcionista sorriu quando dei meu nome. Ah, sim, a festa da família Sampaio. Por aqui. Ela me conduziu por um corredor ladeado de pinturas a óleo, passando pelo salão principal, através de um conjunto de pesadas portas de carvalho. Sua sala privada, disse ela e as abriu. 53 rostos se viraram para olhar para mim. Congelai na porta. Tias, tios, primos que eu não via desde a infância. Tias avós que eu tinha esquecido que existiam. Primos de 2º grau que eu não conseguia nomear. Eles enchiam uma enorme mesa em forma de U que dominava a sala. Todos vestidos com suas melhores roupas de domingo. Todos encarando. Meu coração martelava. Isso era uma festa surpresa. Tinha que ser. Todas essas pessoas reunidas para mim. Mas não havia balões, nem serpentinas, nem bolo. Ninguém gritou feliz aniversário. Apenas silêncio e olhares. Avistei meus pais na cabeceira da mesa. Mamãe usava pérolas. Papai usava sua cara de cirurgião. Inexpressivo, clínico. Fernando estava sentado ao lado deles, incapaz de encontrar meus olhos. E no centro do U, de frente para a entrada, havia uma única cadeira vazia para mim. Caminhei em direção a ela lentamente, saltos estalando no mármore, sentindo cada olhar como um peso físico. A sala estava muito quieta, muito imóvel, como um tribunal antes do veredito. Um suporte de microfone estava na cabeceira da mesa, ao lado do lugar do meu pai. Foi quando eu notei. Uma mulher, no canto mais distante, cabelos grisalhos, me observando com uma expressão que eu não conseguia ler. Ela parecia familiar de alguma forma e preocupada. Minha mãe estava sorrindo, aquele sorriso que ela usava quando estava prestes a vencer. Mariana, ela gesticulou para a cadeira vazia. Sente-se, estávamos esperando. Mal me sentei quando meu pai se levantou. Ele pegou uma taça de champanhe e uma colher de prata. Trim, trim, trim. A sala ficou em silêncio, embora já estivesse silenciosa. Cada olho mudou de mim para ele. Obrigado a todos por virem esta noite. A voz dele ecoava como se estivesse dirigindo a um teatro cirúrgico. Nós nos reunimos aqui para um assunto de família, não para celebrar Mariana. Não para o aniversário da minha filha, um assunto de família. Meu estômago virou gelo. Como muitos de vocês sabem, ele continuou, nossa filha Mariana fez escolhas que nos preocuparam. Ela abandonou sua educação, recusou-se a seguir uma carreira respeitável, ela viveu de maneiras que não refletem os valores da nossa família. Murmúrios ondularam pela sala. Ouvi alguém sussurrar. Sempre soube que ela era problema. Os olhos do meu pai encontraram os meus, frios. Vitória e eu tentamos de tudo. Paciência, apoio, orientação, mas Mariana se recusa a mudar. Ela se recusa a honrar sua família. Minha mãe enxugou os olhos com um lenço. A atuação de uma vida. Portanto, meu pai disse, a partir desta noite estamos fazendo um anúncio formal. Ele pausou. A sala prendeu a respiração. Mariana Sampaio
não é mais um membro desta família. As palavras me atingiram como um golpe físico. Suspiros espalhados pela multidão. A prima Lúcia cobriu a boca. O tio Jorge balançou a cabeça lentamente. Isso está realmente acontecendo? Alguém sussurrou. Minha mãe se levantou, alisando a saia. Demos a ela todas as oportunidades. A voz dela tremia com uma tristeza ensaiada. Ela escolheu a vergonha em vez da família. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. 53 pares de olhos queimavam em mim, e eu tinha 15 anos novamente, parada na sala de estar dos meus pais, ouvindo que eu dava muito trabalho para ser mantida. Então minha mãe enfiou a mão na bolsa e tirou um pedaço de papel dobrado. O papel pousou na minha frente com um tapa suave. Assine isto, minha mãe disse, e deixaremos você sair com sua dignidade intacta. Olhei para baixo, as palavras embaçaram, depois ficaram nítidas. Papel timbrado jurídico, parágrafos de letras miúdas e, na parte inferior, uma linha de assinatura com meu nome digitado abaixo. Renúncia voluntária de direitos hereditários. A casa de praia. Isso era sobre a casa de praia. Sempre tinha sido sobre a casa de praia. Tudo se encaixou. O convite surpresa, o assunto de família. 53 testemunhas reunidas em suas melhores roupas. Eles não reuniram todos para me deserdar. Eles reuniram todos para me pressionar a assinar a casa da vovó. A deserdação era apenas alavanca, teatro projetado para me quebrar. Vocês planejaram isso, eu sussurrei. Nós planejamos uma intervenção, minha mãe corrigiu suavemente. Para o seu próprio bem. Avistei um homem de terno cinza perto da porta. Dr. Silva, o advogado da nossa família. Ele já estava segurando um carimbo de cartório, pronto para tornar tudo oficial. Minha mãe se inclinou para mais perto, seu perfume sufocante. 53 testemunhas, Mariana. O advogado da sua avó não poderá argumentar com esse tipo de consenso familiar. Ela bateu no papel com uma unha manicurada. Assine. Vá embora em silêncio. Isso não precisa ser mais difícil do que já é. A sala esperava. Eu podia senti-los assistindo. Alguns com pena, alguns com desprezo, alguns com a curiosidade mórbida que as pessoas têm em acidentes de carro. Minhas mãos tremiam. Minha visão estava embaçando. Eles transformaram meu 30º aniversário em um tribunal. E eu já estava condenada. Mas em algum lugar abaixo do pânico, outra coisa se agitou. Algo mais duro. Pensei na carta da vovó, ainda dobrado na minha bolsa. Pensei na mulher no canto assistindo. Minha mãe empurrou uma caneta em minha direção. Assine, ela disse. Agora. Eu peguei a caneta. Eu sei que agora você provavelmente está tão zangado quanto eu estava naquele momento. A caneta na minha mão. 53 pessoas assistindo. Os olhos da minha própria mãe perfurando-me como se eu fosse um problema a ser resolvido. Se você já foi tratado como uma ferramenta em vez de uma pessoa por sua própria família, digite "Eu entendo" nos comentários. E se você quiser saber o que aconteceu a seguir, deixe um like para eu saber que você ainda está aqui comigo. Agora de volta àquele restaurante. A caneta pairou sobre o papel. Minha mão não se movia. Assine! Os olhos da minha mãe comandavam. Acabe com isso. Mas algo me fez olhar para cima. Não para ela, não para meu pai. Para a sala. 53 rostos me encaravam de volta. A maioria deles eu mal conhecia. Parentes distantes que apareciam em funerais e casamentos, que trocavam cartões de Natal que nunca líamos. Eles tinham sido convocados aqui como testemunhas, como armas. E então eu a vi novamente. A mulher no canto, cabelos grisalhos puxados para trás simplesmente, um vestido preto simples que não tentava impressionar ninguém. Ela estava sentada, separada dos outros, perto do fundo, meio escondida por uma palmeira em vaso. Ela não estava olhando para mim com desprezo ou pena como os outros. Ela estava olhando para mim como se estivesse tentando enviar uma mensagem. Fique calma. Espere. Notei as mãos dela descansando em uma bolsa de couro no colo. Uma bolsa que parecia mais cheia do que deveria. Recheada com algo. Papéis, talvez. Ou outra coisa inteiramente. Minha mãe percebeu que eu estava olhando.
A cabeça dela virou bruscamente para o canto e pela primeira vez naquela noite vi algo passar pelo rosto dela. Medo. Sumiu em um instante, suavizado com controle ensaiado. Mas eu vi. Mariana. A voz da minha mãe era gelo. Foco agora. Assine o papel. Quem era essa mulher? Por que minha mãe, que não temia nada nem ninguém, olhava para ela daquele jeito? E por que algo no rosto dela parecia tão familiar? Como olhar para uma fotografia antiga que eu não conseguia situar? Mariana, a voz do meu pai desta vez impaciente. Estamos todos esperando. Coloquei a caneta na mesa, não assinando. Ainda não. Posso ter um momento? Eu disse, para me recompor. O sorriso da minha mãe ficou tenso. Claro, querida. Mas os olhos dela nunca deixaram a mulher no canto. A sala pressionava contra mim. Os sussurros, os olhares, o peso de 53 julgamentos. Mas no caos, ouvi outra voz, suave, familiar, falando de algum lugar profundo da minha memória. Nunca deixe que eles te diminuam, querida. E se tentarem, você tem tudo o que precisa. A vovó tinha dito isso para mim na última vez que a vi, 2 semanas antes de morrer. Ela segurou minhas mãos nas dela, tão finas àquela altura, tão frágeis, e olhou para mim com olhos que ainda brilhavam forte. Deixei mais do que uma casa para você, Mariana. A voz dela fora apenas um sussurro, mas feroz. Deixei a verdade para você. Eu não tinha entendido o que ela quis dizer. Não na época, mas estava começando a entender agora. Debaixo da mesa, minha mão deslizou para dentro da bolsa. Meus dedos encontraram a borda do envelope. A carta da vovó ainda não lida. Eu estava com medo demais para abri-la na noite anterior. Desesperada demais para acreditar que este jantar pudesse ser realmente o que meus pais alegavam. Essa esperança era cinza agora. O que quer que estivesse naquela carta, a vovó queria que eu a tivesse. Ela sabia algo sobre minha mãe, sobre esta família, sobre o que eles tentariam fazer assim que ela se fosse. Olhei para a sala cheia de pessoas que queriam que eu desaparecesse silenciosamente. Para minha mãe, que havia orquestrado essa execução pública, para meu pai, que não conseguia encontrar meus olhos. Então olhei para a mulher no canto. Ela ainda estava assistindo, ainda esperando. A mão dela repousava sobre aquela bolsa estufada. Eu não estava sozinha. Eu não sabia como ou porquê ainda, mas não estava sozinha. Algo se assentou no meu peito. Não exatamente calma, determinação. Na verdade, eu disse, minha voz mais forte do que eu esperava. Eu tenho algo a dizer. O sorriso da minha mãe vacilou. O quê? Me dê o microfone. Minha mãe riu, curta, afiada, desdenhosa. O microfone? Mariana, isso não é uma performance. Então por que há um microfone montado? Apontei para o suporte ao lado do assento do meu pai. Você planejou cada detalhe disso? A disposição dos assentos, as testemunhas, o advogado no canto com seu carimbo de cartório? Você queria uma plateia, então me deixe falar com eles. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. O tio Jorge mudou de posição desconfortavelmente. A prima Lúcia trocou olhares com o marido. Os olhos da minha mãe se estreitaram. Esse não era o roteiro que ela tinha escrito. Tudo bem, disse ela, sua voz virando mel. Mas primeiro, vamos garantir que todos aqui entendam exatamente com quem estão lidando. Ela endireitou a coluna, dirigindo-se à sala como uma promotora apresentando os argumentos finais. Minha filha teve todas as oportunidades. Oferecemos pagar a faculdade de medicina. Ela recusou. Oferecemos a ela uma posição na clínica da família. Ela escolheu brincar com argila. Alguém riu. Não consegui dizer quem. Sua primeira exposição na galeria. A voz da minha mãe gotejava pena. 3 pessoas compareceram. 3. Um deles era um sem-teto procurando vinho grátis. O calor subiu ao meu rosto. Aquele show tinha sido há 8 anos. Chorei por 1 semana depois, e ela guardou isso. Transformou meu momento mais baixo em arma para usar contra mim agora. E quando ela tinha 23 anos, minha mãe continuou, a voz subindo. Desesperada e falida. Vocês sabem o que ela fez? Ela veio até nós implorando por dinheiro.
Ela se virou para me encarar, triunfo nos olhos. Ela sempre foi a fraca, emocional, instável. É realmente essa pessoa que vocês querem agarrada ao espólio da mãe? Meus olhos ardiam, mas eu não choraria. Não aqui. Não por ela. Você terminou? Perguntei calmamente. Minha mãe sorriu. Querida, estou apenas começando. Ela não tinha ideia. Eu também estava. Foi quando a Fernanda se levantou. Minha irmãzinha, a filha de ouro, aquela que teve tudo o que me foi negado, o elogio, o apoio, a crença de que ela poderia ser algo. Ela pressionou a mão no coração, usando uma expressão de tristeza requintada. Eu tentei, sabe? Eu realmente tentei com ela. A sala se virou para assistir a performance dela. Visitei o ateliê dela na semana passada. A voz da Fernanda tremia lindamente. Perguntei se poderíamos conversar sobre a casa da vovó, encontrar um meio termo. E sabem o que ela me disse? Ela pausou. Tempo perfeito. Ela aprendeu com nossa mãe. Ela disse que a casa da vovó significa mais para ela do que sua própria família. Suspiros se espalharam pela sala. Alguém estalou a língua em desaprovação. Não foi isso que eu disse, interrompi. É o que você quis dizer. Os olhos da Fernanda encontraram os meus, frios, triunfantes. Você sempre se importou mais com coisas do que com pessoas. É por isso que você está sozinha. Olhei para ela, minha irmãzinha, a quem protegi dos valentões do parquinho, a quem encobri quando ela fugiu aos 16 anos, a quem acreditei estar apenas presa no meio da disfunção dos nossos pais. Ela não estava presa no meio. Ela fazia parte disso. Ela provavelmente ajudou a planejar tudo isso. Vocês veem? Minha mãe abriu as mãos. Não temos escolha. Esta é uma intervenção para o próprio bem dela, acrescentou meu pai. Para o bem de todos, Fernanda concluiu. Os três estavam juntos na cabeceira da mesa. Uma frente unida. Uma família sem mim. O tio Jorge inclinou-se para a frente. Talvez você deva apenas assinar, Mariana. Não torne isso mais difícil. A tia Lúcia assentiu. Pense na reputação dos seus pais. As paredes estavam se fechando. A sala estava encolhendo. E então, meu pai pegou a caneta e a estendeu para mim. Última chance. A caneta pairou entre nós. Tinta preta, corpo prateado. Uma coisa tão pequena para carregar tanto peso. Assine, minha mãe disse. Ou saia por aquela porta e nunca mais fale com nenhum de nós. 53 pessoas prenderam a respiração. Eu podia ouvir o tilintar suave do gelo nos copos de água, o zumbido distante da cozinha do restaurante, o relógio de alguém fazendo tic-tac. Olhei para o papel, o jargão jurídico se misturava. Mas entendi o suficiente. Minha assinatura daria a eles a casa da vovó. O único lugar onde me senti eu mesma. Olhei para meus pais. Nenhum amor em seus olhos, nenhum arrependimento, apenas impaciência. Eles queriam que isso acabasse. Olhei para Fernanda. Ela estava mordendo o lábio, tentando parecer triste, mas eu conhecia aquele olhar. Aquele era o olhar dela de estou esperando para ganhar. E então olhei para a mulher no canto. Ela me deu o menor aceno de cabeça. A mão dela foi para a bolsa. Algo mudou no meu peito. Não esperança exatamente, algo mais duro, mais claro. Pensei, uma família de verdade não faria isso. Pensei que a vovó nunca iria querer isso. Pensei que passei 30 anos tentando ganhar o amor deles. E se eu parasse? Minha mão fechou em volta da caneta. Senti seu peso. Minha mãe sorriu. Então eu a coloquei na mesa. Não. A palavra caiu como uma pedra em água parada. O que você disse? Minha mãe sussurrou. Eu disse não. Empurrei minha cadeira para trás e me levantei. Não vou assinar, mas vou dizer algo. Alcancei o microfone, meu pai avançou para me impedir, mas fui mais rápida. Vocês queriam uma plateia, eu disse no microfone, minha voz ecoando pela sala. Então, deixe-me dar um show a eles. E finalmente entendi o que a vovó quis dizer. Eu tinha tudo o que precisava. O microfone parecia sólido na minha mão, real, me dando chão. O rosto da minha mãe tinha ficado pálido. Meu pai estava meio em pé, incerto se deveria avançar em mim ou fingir que tudo isso fazia parte do plano. Eu não lhes dei tempo para decidir. Obrigado a todos por virem esta noite.
Minha voz estava firme, mais calma do que eu me sentia. Tem algumas coisas que gostaria de compartilhar. Mariana, minha mãe começou. Você teve sua vez. Encontrei os olhos dela. Agora é a minha. A sala mudou. Senti a atenção virar para mim. Não mais como a Ré, mas como outra coisa. Alguém com algo a dizer. 6 meses atrás, minha avó, Rose Sampaio, faleceu. A maioria de vocês a conhecia. Ela era gentil. Ela era generosa. Ela era a única pessoa nesta família que já me fez sentir que eu importava. Algumas pessoas a sentiram. A vovó tinha sido amada. Ela me deixou sua casa de praia. Não porque eu pedi, não porque a manipulei, porque ela queria que eu a tivesse. Porque... Minha voz embargou e eu a estabilizei. Porque ela sabia o que aconteceria assim que ela se fosse. Enfiei a mão na minha bolsa. Antes de morrer, ela me deixou uma carta. Eu estava com medo demais para lê-la até a noite passada. Tirei o envelope. Mas acho que é hora de todos vocês ouvirem o que ela tinha a dizer. O rosto da minha mãe foi de pálido para cinza. Mariana, não! Ela disse, não um comando desta vez, quase um apelo, mas eu tinha terminado de ouvi-la. Minha querida Mariana, comecei a ler. Se você está lendo isso em uma reunião de família, as coisas aconteceram exatamente como eu temia. A sala ficou absolutamente imóvel e a mulher no canto se levantou. Continuei lendo, as palavras da minha avó preenchendo a sala silenciosa. Vitória sempre viu as pessoas como ferramentas para serem usadas. Ela tentou tirar esta casa de mim uma vez, 10 anos atrás. Tentou me convencer de que eu estava velha demais para gerenciar meus próprios assuntos. Quando recusei, ela parou de visitar. Ouvi alguém engasgar. A esposa do tio Jorge, eu acho. Eu sabia que ela tentaria de novo com você, querida. Ela usará a culpa, ela usará a família. Ela fará você se sentir pequena e egoísta por querer o que é legitimamente seu. Olhei para minha mãe. As mãos dela estavam agarrando a borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mas você não é pequena. Você não é egoísta. E esta casa não é apenas propriedade. É a prova de que alguém nesta família amou você sem condições. Minha voz vacilou. Eu me recompus. Eu te deixei outra coisa também. Algo que sua mãe não sabe. Se você está lendo isso na frente de testemunhas e conhecendo a Vitória, você provavelmente está. Procure por sua tia Patrícia. Minha outra filha. Aquela que a Vitória pagou há 20 anos. A sala explodiu em sussurros. Outra filha? Vitória tem uma irmã? Eu não sabia. Patrícia está esperando, continuei lendo. Ela tem provas de tudo o que a Vitória fez. Não apenas para você, para mim, para ela, para qualquer um que ficasse no caminho. Abaixei a carta e olhei para a mulher no canto. Ela estava de pé agora, o sorriso triste no rosto. Minha mãe tinha ficado completamente imóvel, como um cervo nos faróis. Olá, Vitória, a mulher disse, sua voz atravessando a sala. Faz 20 anos. Sentiu minha falta? A boca da minha mãe se abriu. Nenhum som saiu. Eu tinha uma tia, e ela estava esperando por este momento há 2 décadas. Patrícia caminhou em direção à mesa, e a multidão se abriu para ela como água. Ela se movia com a calma de alguém que tinha ensaiado esse momento 1000 vezes em sua cabeça. Cada passo medido, cada respiração controlada. A mamãe me convidou, disse ela, dirigindo-se à sala. Antes de morrer, ela disse, quando a Vitória fizesse o movimento, esteja lá por Mariana. Você não tem o direito de estar aqui. Minha mãe encontrou sua voz, estridente e falhando. Você foi cortada. Você não faz parte desta família. Fui cortada porque ameacei contar a verdade. Patrícia parou na beira da mesa, diretamente em frente à Vitória. 20 anos atrás, descobri o que você estava fazendo com as contas da mamãe, desviando dinheiro, falsificando a assinatura dela, isolando-a de qualquer um que pudesse notar. Os sussurros ficaram mais altos. O tio Jorge levantou-se pela metade, depois sentou-se novamente. Mentiras, minha mãe sibilou. Ela sempre foi ciumenta, instável. Foi o que você disse a todos. Patrícia assentiu lentamente. Que eu era louca, delirante, que a mamãe não podia confiar em mim. Ela se virou para encarar a sala. Mas a mamãe nunca acreditou em você.
Ela só não tinha forças para lutar mais contra você. Patrícia, a voz do meu pai cortou o ar. Isso é inapropriado. Quaisquer que sejam as mágoas que você tenha... Mágoas? Patrícia riu suavemente. Ricardo, você sequer sabe o que sua esposa fez? Ou estava ocupado demais fingindo não notar? O maxilar do meu pai apertou. Ele desviou o olhar. Não vim aqui para reviver história antiga, Patrícia disse. Vim porque a mamãe me pediu. Porque ela sabia que a Vitória faria com a Mariana exatamente o que fez comigo, o que tentou fazer com ela. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou o celular. E por quê? Ela disse calmamente. Eu tenho provas. Patrícia ergueu o celular como evidência em um tribunal. Antes de a mamãe falecer, ela me deu uma última tarefa. A voz dela era firme, ecoando pela sala silenciosa. Ela sabia que a Vitória faria um movimento contra a Mariana eventualmente. Ela só não sabia quando. O rosto da minha mãe tinha ficado cinza. Patrícia, o que quer que você pense que tem... 3 meses antes de morrer, a mamãe instalou um gravador ativado por voz na sala de estar dela. Os olhos da Patrícia nunca deixaram os da Vitória. Ela me disse onde encontrá-lo. Me disse para esperar até que a Vitória mostrasse sua mão. Ela apertou o play. A primeira voz foi da minha mãe, Cristalina. Faremos isso no jantar de aniversário dela. Máximo de testemunhas, máxima pressão. A voz do meu pai em seguida. E se ela se recusar a assinar? Ela não vai recusar. Minha mãe novamente, confiante, cruel. Ela sempre foi a fraca. Isso será fácil. Uma humilhação pública e ela cederá como sempre faz. Então a Fernanda. E se ela fizer uma cena? Deixe-a. Minha mãe riu. 53 testemunhas assistindo a ter um colapso. Isso só ajuda o nosso caso. Podemos dizer que ela é instável. Contestar o testamento com base nisso. Patrícia pausou a gravação. A sala estava congelada. Eu podia ouvir alguém puxando o ar bruscamente. O tio Jorge estava com a mão sobre a boca. Tem mais, Patrícia disse calmamente. 20 minutos disso. Cada detalhe do plano desta noite, incluindo como vocês usariam todos eles, ela gesticulou para os parentes reunidos, como adereços no seu pequeno teatro. Essa gravação foi obtida sem consentimento. Minha mãe sibilou, agarrando-se a qualquer coisa. A mamãe gravou na própria casa dela. É admissível. O silêncio se estendeu. Então o tio Jorge falou, a voz pesada. Vitória, o que você fez? Minha mãe não tinha resposta. Agora eu sei o que você pode estar se perguntando. Por que a Patrícia ajudou? Por que esperar 20 anos? A resposta é simples. Às vezes, as pessoas que nos salvam são aquelas que trilharam o mesmo caminho primeiro. Patrícia sabia como era ser apagada pela minha mãe. Ela não deixaria isso acontecer de novo. Você já teve alguém assim na sua vida? Digite sim nos comentários se tiver. E se você quiser ver como minha mãe reagiu ao ser exposta, fique comigo. A melhor parte está chegando. A sala ainda estava cambaleando quando peguei o microfone novamente. Não para atacar, não para me vangloriar, apenas para ser clara. Mãe, pai, olhei para eles diretamente. Vocês queriam me deserdar essa noite? Considerem feito. Minha mãe abriu a boca para interromper. Mas não nos seus termos, continuei. Nos meus. Virei-me para encarar a sala. Todas as 53 testemunhas que meus pais tinham reunido tão cuidadosamente. Eu não vou assinar esse papel. Não esta noite. Nem nunca. Minha voz estava firme agora, mais firme do que eu jamais a ouvi. A casa de praia foi deixada para mim pela minha avó, legal e legitimamente. O testamento dela era claro. As intenções dela estavam documentadas. Olhei diretamente para o Dr. Silva, o advogado ainda segurando seu carimbo inútil no canto. E para constar, o testamento da vovó inclui uma cláusula de proteção. Qualquer documento assinado sob coação ou pressão é automaticamente nulo. Gesticulei pela sala. Suas 53 testemunhas. Elas acabaram de assistir vocês tentarem me coagir diante das câmeras. Apontei para a cúpula de segurança do restaurante no teto. Em um restaurante com vigilância. O rosto do Dr. Silva ficou pálido. Ele discretamente guardou o carimbo de volta na pasta. Essa cláusula também afirma que qualquer membro da família que tente contestar o testamento através de manipulação
perde sua própria herança do espólio. Deixei isso penetrar. Vi o maxilar da minha mãe apertar. Vi o rosto do meu pai perder a cor. Então, por todos os meios, mãe, conteste. Veja o que lhe resta quando terminar. Silêncio. Silêncio absoluto. E mais uma coisa. Coloquei o microfone na mesa com um baque suave. Eu não trouxe vergonha para esta família. Eu trouxe inconveniência. Há uma diferença. Escolhi viver minha vida em vez de atuar na de vocês. Isso não é um crime. Chama-se crescer. Olhei para meu pai. Ele não encontrava meus olhos. Olhei para Fernanda. Ela estava chorando agora. Embora eu não conseguisse dizer se era vergonha ou autopiedade. Estou indo embora agora, eu disse. Quem quiser se juntar a mim é bem-vindo. Virei em direção à porta e não olhei para trás. Eu estava a 3 passos da porta quando minha mãe perdeu o controle. Isso é ridículo! A voz dela estalou como um chicote. Patrícia sempre foi ciumenta, uma mentirosa. Ela nunca foi estável. Vitória. A voz do tio Jorge cortou, pesada, decepcionada. Pare. Minha mãe girou sobre ele. Jorge, você não pode possivelmente acreditar. Todos nós ouvimos a gravação. Ele se levantou lentamente, a cadeira raspando no chão de mármore. Ouvimos você planejando isso. Planejando humilhar sua própria filha por dinheiro, pela clínica da Fernanda, pela família, por você mesma. A tia Lúcia levantou-se para ficar ao lado do marido. Sempre foi por você mesma, Vitória. Nós só não queríamos ver. A represa se rompeu. Vozes irromperam ao redor da mesa. Não acredito que viemos aqui para isso. 20 anos você disse que a Patrícia era louca? Pobre Rose. Ela devia saber o tempo todo. Minha mãe girava em círculos, tentando abordar cada acusação, cada deserção, mas elas continuavam vindo. Meu pai permaneceu congelado em seu assento, olhando para a toalha de mesa como se ela contivesse as respostas para tudo o que tinha dado errado. Ele não a defendeu. Ele não se defendeu. Ele apenas ficou sentado lá. Fernanda estava com a cabeça nas mãos, rímel escorrendo pelas bochechas. Isso não era para acontecer, ouvi ela sussurrar. Esse não era o plano. O plano falhou. A voz da Patrícia era gentil, quase com pena. Eles geralmente falham quando são construídos sobre a crueldade. As pessoas estavam se levantando agora, pegando seus casacos e indo para a porta. Onde vocês estão indo? Minha mãe exigiu. Não terminamos. Mas eles tinham terminado com ela. Com isso, sua voz tornou-se desesperada. Mariana, espere. Podemos conversar sobre isso. Parei na porta. Não, mãe, eu disse calmamente. Nós realmente não podemos. E eu saí. O ar da noite atingiu meu rosto como uma bênção. Fresco, limpo, livre. Fiquei na calçada do lado de fora do restaurante Safira, meu coração batendo forte, minhas mãos ainda tremendo. Mas eu estava sorrindo. Não conseguia evitar. Eu estava realmente sorrindo. Mariana, espere! Eu me virei. 3 figuras saíam apressadas pela porta do restaurante. Rostos jovens, preocupados. Ana, Tiago e Bia, meus primos mais novos. Ana me alcançou primeiro, ligeiramente sem fôlego. Podemos ir com você? Pisquei. O quê? Não queremos ficar lá dentro. Tiago apontou o polegar de volta para o restaurante. Aquilo foi insano. O que tentaram fazer com você? Bia assentiu vigorosamente. Ela tinha apenas 19 anos, a mais nova dos 3. Minha mãe sempre disse que eu deveria ser mais como a Fernanda, mas acho... Ela hesitou, depois endireitou os ombros. Acho que prefiro ser como você. Algo se abriu no meu peito. Não dor desta vez. Algo mais quente. Tem certeza? Perguntei. Seus pais podem fazer as escolhas deles, Ana disse firmemente. Assim como nós, podemos fazer as nossas. Atrás deles eu podia ver mais pessoas saindo do Safira. Alguns entravam em carros rapidamente, cabeças baixas, querendo escapar da repercussão. Outros ficavam em grupos, conversando em vozes baixas e urgentes. E através das portas de vidro eu ainda podia ver minha mãe. Ela estava parada sozinha agora, braços cruzados em volta de si mesma, vendo todos saírem. Vocês vão se arrepender disso. A voz dela passou pela porta, abafada, mas audível. Todos vocês. Ninguém se virou. Vamos, eu disse aos meus primos.
Tem uma padaria 24 horas a 2 quarteirões daqui. Eu aceitaria um café e uma torta, Tiago acrescentou. Definitivamente torta. Nós nos afastamos juntos, 4 de nós, um novo tipo de família. Atrás de nós, a porta do Safira se fechou. Naquela noite, depois da padaria, depois de me despedir dos primos, fui para casa sozinha. Meu apartamento parecia diferente, menor de alguma forma, mas também mais seguro. Sentei na minha cama no escuro, ainda usando o vestido azul petróleo, e me permiti sentir tudo o que estive segurando. Chorei, não o tipo bonito de choro, o tipo bagunçado, feio, soluçante, o tipo que vem de anos prendendo a respiração e finalmente soltando. Meu telefone vibrava constantemente. Mensagens de números que eu não reconhecia. Correios de voz que não consegui me obrigar a verificar. Imaginei minha mãe deixando mensagens cada vez mais frenéticas, alternando entre raiva e falsa doçura. Desliguei o telefone. No silêncio, pensei sobre o que tinha perdido naquela noite. Meus pais, minha irmã, a fantasia de que se eu tentasse o suficiente, eles me amariam. Mas essa fantasia estava me machucando há 30 anos. Era hora de deixá-la morrer. Pensei no olhar no rosto do meu pai quando a gravação tocou. Sem choque, sem horror, apenas resignação. Ele sabia. Ele sempre soube do que minha mãe era capaz. Ele apenas escolheu olhar para o outro lado. Pensei na Fernanda chorando nas mãos. Não por mim, por ela mesma, pelo dinheiro que ela não ia conseguir, pelo resgate financeiro que não viria. Eles nunca me viram como uma filha ou irmã. Eu era um recurso, um problema, uma peça no tabuleiro de xadrez deles, exatamente como a vovó disse. Mas não mais. Peguei a carta da vovó de onde a deixei cair na minha mesa de cabeceira. Li as últimas linhas novamente. Não chore pela família que você merecia, querida. Construa a que você escolher. Dobrei a carta cuidadosamente e a segurei contra o peito. Ok, vovó. Eu vou. A repercussão veio mais rápido do que eu esperava. Ana me ligou uma semana depois com atualizações. A voz brilhante com alegria vingada. Tio Jorge e tia Lúcia retiraram o investimento da clínica da Fernanda, ela relatou. Disseram que não podiam confiar no julgamento financeiro da família depois do que testemunharam. Inclinei-me para trás na minha cadeira do ateliê. Isso é significativo. Fica melhor. Ana estava praticamente tonta. 3 amigas da mamãe da igreja pararam de falar com a tia Vitória. A notícia se espalhou sobre a intervenção de aniversário. As pessoas estão chamando assim agora, como se fosse um escândalo. Era um escândalo. Minha mãe construiu toda a sua identidade em torno de ser a matriarca perfeita, respeitável, admirada, no controle. Agora todos sabiam a verdade. E seu pai? Perguntei com cuidado. Saiu do clube de golfe. A voz da Ana suavizou. Ele disse a alguém que estava tirando um tempo para refletir. Acho que isso é código para envergonhado demais para mostrar o rosto. Uma semana depois disso, Fernanda me ligou. Eu quase não atendi. Você arruinou tudo. A voz dela estava crua, quebrada. Minha clínica pode ter que fechar agora. Fechei meus olhos. Esse não é o meu fardo para carregar, Fernanda. Nunca foi. É um fardo da família. Não. Era um fardo da Fernanda que você tentou tornar meu. Há uma diferença. Silêncio na linha. Então, não acredito que você fez isso conosco. Eu não fiz nada com vocês. Mantive minha voz firme. Eu apenas me recusei a deixar vocês fazerem isso comigo. Ela desligou sem outra palavra. Coloquei meu telefone na mesa e olhei ao redor do meu ateliê. Para os tornos de cerâmica, as peças inacabadas, a vida que construí apesar de tudo que disseram sobre mim. A vida que eu estava finalmente livre para viver. Patrícia e eu nos encontramos para um café numa terça-feira chuvosa. Ela parecia diferente à luz do dia, mais suave, menos como uma arma secreta, e mais como o que ela era, uma mulher que passou 20 anos carregando uma verdade pesada. Te devo uma explicação, ela disse, envolvendo as mãos na caneca. Sobre o que aconteceu, por que desapareci? Eu gostaria disso. Ela respirou fundo. 20 anos atrás, encontrei recibos, extratos bancários. Sua mãe estava desviando dinheiro das contas da mamãe há anos. Pequenas quantias no início, depois maiores. Quando a confrontei, ela... Patrícia pausou. Ela não negou.
Ela apenas sorriu e disse: "Em quem vão acreditar?" Senti um enjoo e ninguém acreditou. Ninguém queria acreditar. Vitória era bem-sucedida, a médica, a filha de ouro. Patrícia riu amargamente. Sua familiar? Fernanda. A história se repetindo. Ela sentiu. Quando ameacei ir à polícia, Vitória disse a todos que eu estava tendo um colapso. Delírios paranoicos. Ela até conseguiu que um amigo da família, um psiquiatra, sugerisse que eu precisava de repouso. Quando consegui me defender, eu já era a irmã louca. Mas a vovó sabia. A vovó sempre soube. Os olhos da Patrícia brilharam. Ela só não tinha forças para lutar contra a Vitória. Então, ela planejou. Ela esperou. Ela preparou as coisas para que quando a Vitória finalmente fizesse seu movimento contra você, eu estivesse lá. 20 anos esperando, murmurei. É muito tempo. Foi. Patrícia estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Mas você valeu a pena. A mamãe achava que sim. E agora eu sei o porquê. Ficamos em silêncio confortável, a chuva escorrendo pelas janelas. Sua mãe não te odeia, Mariana, Patrícia disse finalmente. Ela te teme porque você é a única coisa que ela não conseguiu controlar. Deixei essa verdade se assentar nos meus ossos. Um mês depois, eu estava no convés da casa de praia da vovó, assistindo ao pôr do sol sobre a água em Búzios. A casa estava exatamente como ela deixou. Cortinas florais desbotadas, cerâmica incompatível em cada prateleira, algumas dela, algumas minhas, todas feitas com amor. O cheiro de maresia e madeira velha e algo indefinível que apenas parecia ela. Eu tinha estado aqui 3 vezes desde o jantar. A cada vez doía um pouco menos. Desta vez, quase parecia voltar para casa. Comecei a dar aulas de cerâmica nos fins de semana. Nada chique, apenas uma mesa dobrável no convés, um torno portátil e quem quisesse aprender. Ana veio a primeira, Bia a segunda. Tiago apareceu na semana passada, envergonhado, alegando que estava apenas curioso. Patrícia visitava todo domingo para o jantar. Estávamos construindo algo que nenhuma de nós esperava. Uma família, pequena, imperfeita, escolhida. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da Ana. Bia quer saber se você vai dar aula amanhã. Ela está trazendo uma amiga. Sorri e digitei de volta. Sempre há espaço para mais. Encostei-me no parapeito do convés e pensei na vovó. Sobre ela estar neste mesmo lugar, olhando para o mesmo oceano, fazendo a mesma escolha todos os dias de se agarrar ao que importava. Ela me deu mais do que uma casa. Ela me deu a prova de que o amor não precisava ser ganho através da obediência, que pertencer não exigia se perder. Obrigada, sussurrei para o vento. As ondas quebravam abaixo, constantes e eternas. Em algum lugar lá fora, meus pais ainda estavam tecendo suas histórias, reescrevendo a história, fingindo que eram as vítimas. Mas eu não estava mais ouvindo. Eu tinha cerâmica para fazer, alunos para ensinar, uma vida para viver e pela primeira vez em 30 anos, eu estava exatamente onde pertencia. A ligação veio numa manhã de quinta-feira. Eu estava aparando um vaso quando meu telefone acendeu com um nome que eu já tinha bloqueado 2 vezes. Mãe. Hesitei. Então, por razões que ainda não entendo totalmente, atendi. Mariana. A voz dela estava diferente, mais quieta, mas ainda afiada por baixo. Seu pai está reconsiderando o testamento dele. Sem olá, sem como você está. Apenas direto para a alavanca. Entendo. Se você pedir desculpas publicamente e assinar a casa de praia, podemos reconsiderar seu lugar na família. Pusei minha ferramenta de aparar. Olhei pela janela para o oceano. Mãe, eu disse lentamente. Vou dizer isso uma vez. Estou ouvindo. Não preciso do seu testamento. Tenho tudo o que preciso. Não preciso da sua aprovação. Aprendi a viver sem ela. E não preciso de um lugar em uma família que trata o amor como uma transação. Silêncio na linha. Você vai se arrepender disso, disse ela finalmente, quando estiver velha e sozinha. Eu não estou sozinha. Pensei na Patrícia, Ana, Tiago, Bia, nos alunos que vinham todo fim de semana para aprender. Tenho família, família de verdade. Eles apenas não compartilham seu sobrenome. Eu podia ouvi-la respirando, forte,
com raiva. Mas mãe, pausei, surpresa com o que estava prestes a dizer. Se você algum dia quiser um relacionamento real, não controle, não obediência, apenas honestidade, minha porta está aberta. Esses são os meus termos. O silêncio se estendeu. Adeus, Mariana. Clique. Olhei para meu telefone por um longo momento. Então o coloquei na mesa, peguei minha ferramenta de aparar e voltei para meu vaso. Ela nunca ligou de novo. Mantive minha porta aberta de qualquer maneira, não porque esperava que ela passasse por ela, mas porque me recusei a me tornar ela. Alguns limites são muros, outros são convites. Escolhi o segundo. Então essa é a minha história. No meu 30º aniversário, meus pais tentaram me deserdar publicamente na frente de 53 parentes. Eles pensaram que a vergonha me tornaria pequena. Eles pensaram que a pressão me faria quebrar. Eles estavam errados. Se você está assistindo a isso e reconhece sua família na minha, sinto muito. Sinto muito mesmo. Você sabe como é isso. A constante dúvida, a fome de aprovação que nunca vem. A maneira como você se retorce em formas cada vez menores, esperando que desta vez, esta versão de você finalmente seja o suficiente. Não será. Porque o problema nunca foi você. Quero que você saiba de algo. Você tem permissão para estabelecer limites. Você tem permissão para ir embora. Você tem permissão para escolher quem merece um lugar na sua vida e quem não merece. Sangue não é igual a família. História compartilhada não é igual a amor. E ficar em silêncio enquanto as pessoas te machucam não é lealdade. É autodestruição. Meu 30º aniversário deveria ser meu momento mais baixo. Em vez disso, tornou-se meu ponto de virada. A noite em que parei de pedir permissão para existir. A noite em que aprendi que as pessoas que mais tentam te diminuir são geralmente as que mais têm medo do que você se tornará. 3 semanas depois, estou na casa da minha avó, construindo uma vida da qual ela se orgulharia. Ensinando, criando, aprendendo a ocupar espaço sem pedir desculpas por isso. Não é fácil, alguns dias ainda dói, mas eu não trocaria essa dor pela velha dormência, não por nada. Eles queriam me fazer pequena. Em vez disso, me mostraram exatamente o quão grande eu precisava me tornar. E essa, eu acho, é a melhor vingança de todas. Uma vida boa, vivida nos seus próprios termos. Obrigado por estarem aqui comigo. Se essa história tocou algo em você, digite limites nos comentários, porque essa é a lição mais importante que aprendi. E se quiser ouvir mais histórias sobre defender a si mesmo, clique em inscrever-se e ative as notificações para nunca perder uma. Verifique a descrição para mais histórias como esta. Vejo vocês no próximo vídeo. E lembre-se, você merece pessoas que te amem sem condições. Cuide-se.